Prepara-te para atiçar os ouvidos, porque vai começar mais um episódio misterioso do teu podcast favorito. Olá, 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 gatos. Olá, 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 gatos. Olá, eu sou a Marisa, sejam muito bem-vindos ao Olá Tarte, o podcast onde a pastelaria se mistura com o mistério e o suspense é mais doce que o açúcar em pó. Porque por detrás de cada doce há uma história e por detrás de cada história há segredos a serem revelados. Confessem, também são viciados em doces, massas fofinhas e risadas açucaradas? E se ainda não são, preparem-se! No Olá Tarte, descomplicamos a cozinha com uma pitada de humor e um toque de suspense. Mas não se preocupem, porque aqui os gatilhos são de açúcar e especiarias. Por isso, peguem na vossa colher, apertem um avental e preparem-se para uma viagem onde cada receita é um novo capítulo no nosso livro delicioso de mistérios. Prontos? Então vá, bora começar! Aviso, se resistir a um doce ao teu superpoder, este podcast não é para ti. O Olá Tarte não é recomendado para quem procura manter-se longe das tentações açucaradas. Caso sintas uma vontade irresistível de saborear as receitas mencionadas no podcast, sugiro que consultes a tua despensa ou mercado mais próximo para te aventurares na tua cozinha. Lembra-te, o Olá Tarte é uma experiência de audição e não substitui a consulta da versão escrita e imagens no blog. Mantém-te doce com responsabilidade. E no episódio de hoje, Tarte Bourdaloue. Na atmosfera enigmática dos recantos parisienses, onde segredos culinários florescem como mistérios não revelados, a Tarte Bourdaloue emerge como uma criação intrigante, atribuída a um pâtissier misterioso chamado Nicolas Bourgoin, por volta de 1860. Estabelecido hoje na famosa Rue Bourdaloue, no 9e arrondissement de Paris, Bourgoin forjou o caminho para essa iguaria única. As origens da Tarte Bourdaloue estão envoltas em sombras, com relatos fugidos das primeiras receitas. Diz-se que, em seus primórdios, este deleite não incorporava peras, mas era uma mistura de amêndoas palitadas, claras de ovos montadas em neve, açúcar, fécula de arroz e uma pitada de quiches. Contrariando a crença popular, o nome da Tarte Bourdaloue não presta homenagem ao pregador Louis Bourdaloue, mas sim à rua onde o pâtissier enigmático conduziu a sua sinfonia culinária. Ao longo dos anos, a receita evoluiu para a Tarte Bourdaloue contemporânea, conforme revelada no Grand Livre de la Cuisine de Prosper Montagnier de 1925. Esta versão incorpora a magia das peras, amêndoas, sobre uma base de massa sablé. Como uma irmã enigmática, a tarte amandine, embora compartilhe ingredientes, possui diferenças subtis. Crème d'amande versus frangipane, uma coreografia de peras dispostas em estrela, enquanto a amandine dança como uma frangipane aromatizada com licor de peras e peras dispostas em rosácea como uma tarte maçã. As duas sobremesas são como irmãs estranhas de sabor. A textura da Tarte Bourdaloue é um segredo bem guardado, equilibrando perfeitamente o crocante e o sedoso, como uma revelação lenta de mistérios. A sua base, uma pâte sablé de nuances misteriosas, desfaz-se delicadamente, revelando um sussurro de amêndoas. As fatias de pera são como fragmentos de um sonho, dispostas meticulosamente sobre este palco dourado. O seu sabor adocicado é uma dança entre a doçura e a frescura, desafiando os sentidos a decifrar cada nuance. O creme de amêndoas é uma sinfonia secreta que se mistura às peras, revelando camadas de sabores entrelaçados como capítulos de um romance culinário. A Tarte Bourdaloue é mais do que uma sobremesa. É um enigma culinário que desperta a imaginação, envolvendo os sentidos em uma experiência indulgente e misteriosa. Cada pedaço é uma jornada sensorial, uma descoberta saborosa que deixa uma marca duradoura na memória gustativa. Na sombra dos segredos culinários, a Tarte Bourdaloue desafia o tempo. Neste episódio vou desvendar a minha versão da Tarte Bourdaloue. Uma Tarte Bourdaloue rústica.
uma obra-prima que se desenha em cerca de 1h30, mas como todo bom mistério, os tempos podem variar na mão experiente do cozinheiro. Com truques astutos, como utilizar uma massa de compra, peras de conserva e omitir as enigmáticas mas deliciosas amêndoas caramelizadas, conseguimos reduzir significativamente o tempo de preparação para cerca de metade. A pâte sablé, com os seus cerca de 15 minutos de preparação, repousa no frigorífico com um segredo guardado. As peras escalfadas, um intrigante processo de 20 a 30 minutos, incluindo o suspense do arrefecimento. As amêndoas caramelizadas, uma breve dança de 15 minutos. A montagem e o cozimento, uma revelação que demora entre 20 a 40 minutos. Esta tarte Bordalou, suficientemente misteriosa para 8 apreciadores, alcança o ápice quando é servida morna, acompanhada por um gelado de baunilha ou nata que se torna um aliado perfeito nesta experiência culinária. O palco está montado, as cortinas abrem-se e a narrativa gastronómica começa. Não vamos perder mais tempo em conversas. Preparar esta tarte Bordalou rústica requer uma seleção cuidadosa de utensílios para facilitar o processo culinário. Aqui está a lista de material necessário. Uma tigela grande para misturar e amassar os ingredientes da massa. O rolo da massa, como vão ver, é opcional, mas vai servir para estender a massa de forma uniforme. Uma forma para tarte, para assar e moldar a tarte. Uma faca ou um cortador de massa, também é opcional, para ajustar a massa à forma. Um tacho ou panela, para escaldar as peras em calda. Uma espátula ou um salazar, para mexer as amêndoas caramelizadas. Uma frigideira ou um tacho, para caramelizar as amêndoas. Uma taça pequena, para misturar os ingredientes do creme de amêndoa. Um batedor de varas ou uma batedeira, para preparar o creme de amêndoa. Um forno para assar a tarte, um temporizador ou relógio de cozinha para monitorizar os tempos de cozimento. Estão à vontade para adaptar a lista de acordo com os recursos disponíveis na vossa cozinha. Com estes instrumentos à mão, vocês vão estar preparados para desvendar os segredos da tarte Bordalou rústica. Começamos por desvendar os segredos para a pâte sablé, ou uma massa areada de amêndoa, para os quais vais precisar de 250 gramas de farinha, 2 gramas de sal, 80 gramas de açúcar em pó, 150 gramas de manteiga à temperatura ambiente, 30 gramas de amêndoa ralada e um ovo médio, de preferência de galinhas felizes. Começamos por misturar a farinha com o sal, o açúcar e a manteiga, e como é uma dança misteriosa, usamos uma espátula ou as pontas dos nossos dedos para misturar os ingredientes até obtermos a textura de areia. E é aqui que a amêndoa ralada entra em cena. Seguida por um ovo que vamos incorporar, mas sem trabalhar demasiado a massa para que ela não fique elástica. Formamos uma bola achatada e cobrimos com película aderente e vamos deixar repousar no frigorífico por no mínimo 30 minutos, ou até chegar ao momento de ela brilhar. E sim, fazer a nossa própria massa é totalmente opcional. Podem sempre optar por usar uma daquelas massas de quebradas de compra, feitas sem amor e dedicação. Enquanto a nossa massa repousa, podemos preparar as nossas deliciosas peras em calda ligeira. E para isso vamos precisar de 1 litro de água, 250 gramas de açúcar, uma vagem de baunilha, ou aroma, ou extrato de baunilha, sumo de 1/4 de limão e 4 a 6 peras, dependendo do tamanho. Num caldeirão fervente, ou caso não tenham, podem usar uma panela, colocamos a água, o açúcar, a baunilha, o limão e levamos a ferver. Enquanto esperamos, preparamos as peras. Descascamos, ou não, cortamos em metades e descaroçamos. As peras são as protagonistas e são escalfadas até se tornarem translúcidas e macias, cerca de 10 a 15 minutos, criando um espetáculo visual. Não precisam de cozinhar em demasia, porque não queremos que se transformem em puré. Elas têm que estar macias, mas firmes. Agora retiramos as peras da calda
e deixamos arrefecer. Ei, mas nada de deitar esta calda maravilhosa pelo cano abaixo. Há inúmeras coisas que podemos fazer com ela. Podemos usar como aqueles xaropes de compra e diluir em água, ou usar em cocktails. Podemos usar como calda para embeber os nossos bolos. Podemos fazer um granizado. E tenho a certeza que dá para fazer muito mais coisas. Mas assim como podem optar por uma massa de compra, também podem usar peras em conserva em vez de fazerem as vossas próprias peras em calda. Claro que fazer tudo caseiro é muito melhor, mas a verdade é que nem sempre temos tempo ou paciência para isso. Agora, o segredo mais bem guardado. Amêndoas caramelizadas. Completamente opcionais e não existem na receita clássica, mas garanto que elas vão elevar a vossa tarte com um toque doce e crocante. Caso queiram economizar tempo, na minha opinião, optem por comprar a massa e as peras já prontas, mas não deixem de fazer estas amêndoas caramelizadas, até porque elas são deliciosas. Até dá para comer como petisco e são super fáceis de fazer. Só precisam de 60 gramas de amêndoa laminada ou palitada e 2 colheres de sopa de açúcar em pó, que são cerca de 20 gramas. E para quem é do Brasil, o açúcar em pó é o açúcar confeiteiro. Depois misturamos as amêndoas e o açúcar em pó numa frigideira e com o apoio de uma colher fazemos-las dançar até atingirem a caramelização. Espalhamos sobre papel vegetal e deixamos arrefecer até o momento da revelação. Passamos então para o creme de amêndoa. Bem fácil de reproduzir e memorizar a receita. Um creme de amêndoa é feito com todos os ingredientes em quantidades iguais, que se misturam e formam uma sinfonia. E para o realizar precisamos de açúcar em pó, manteiga sem sal à temperatura ambiente, com textura de pomada, ovos e amêndoa ralada. Neste caso, 100 gramas de cada. Ou seja, em relação aos ovos, são 2 ovos de tamanho médio. Começamos por misturar o açúcar e a manteiga até que os dois sejam um só, obtendo assim uma mistura envolvente e bem cremosa. Depois, incorporamos os ovos, um a um, porque o açúcar e a manteiga não gostam que se metam entre eles e estraguem a sua harmonia. Os ovos também devem estar a temperatura ambiente para que não haja um choque de temperatura e a mistura talhe. Por último, adicionamos as amêndoas e assim surge o creme de amêndoa perfeito. E agora o grande final, ou seja, a montagem. O primeiro passo é pré-aquecer o forno a 180 graus Celsius com ventilação, garantindo assim que a nossa tarte entra em um ambiente bem quente e confortável. E preparamos a massa. Retiramos do frigorífico e aqui temos 2 opções. Ou esticamos a massa com um rolo e forramos uma forma tarte com ela, retirando o excedente. Ou, como se trata de uma tarte rústica, podemos simplesmente colocar a massa na forma e, com a ajuda dos nossos dedos e mãos, esticar a massa e forrar o fundo e as laterais. Não precisa de ficar perfeito, até porque a perfeição chega quando a tarte sai do forno. Sobre a massa, espalhamos o creme de amêndoa e por cima dispomos as peras calfadas, cortadas em metades, em quartos, em fatias ou em palitos, como preferirem. E aqui, mais um segredo. Para os mais atrevidos, experimentem adicionar umas papitas de chocolate ou pedacinhos de chocolate negro. Garanto que não se vão arrepender. Levamos a nossa tarte ao forno por cerca de 20 a 30 minutos, ou até atingirmos o clímax dourado. Ao sair do forno, a tarte Bordalou é coroada com as amêndoas caramelizadas, um último toque de mistério. E assim revelei todos os segredos e mistérios da mágica tarte Bordalou, uma obra-prima que encanta os sentidos e deixa um sabor duradouro.
Podemos deliciar-nos com ela morna, acompanhada de um delicioso gelado de baunilha ou nata, ou fria no dia seguinte, se conseguirem resistir. O caso, com todos os detalhes escritos e fotografias da linha de acontecimentos, assim como a lista de ingredientes, estão arquivados no nosso blog. E todas as fotografias deste estranho caso culinário estarão documentadas no nosso Instagram. Certifica-te de que segues todas as nossas redes para não perderes nenhum detalhe, pois é lá que partilho todas as fotografias, textos, novidades e atualizações. Caso surjam dúvidas, críticas ou sugestões, não hesites em enviar uma mensagem pelo Instagram ou por e-mail. Todos os links estão disponíveis na descrição do episódio. Lembra-te, novos casos culinários do À la Tarde são lançados nos dias 1 e 15 de cada mês. Marca na tua agenda. Se esta receita conquistou o teu paladar, não te esqueças de seguir, comentar e recomendar este caso culinário aos teus amigos. Se não foi o caso, encaminha o link do episódio para o teu amigo que adora criticar tudo. Também podes enviar a tua mensagem de áudio para o nosso direct no Instagram com a tua opinião ou sugestão para as próximas receitas. E claro, caso autorizes, terei todo o gosto em incluí-la num próximo episódio. Obrigada por ter estado desse lado, a ouvir e a acompanhar. Espero encontrar-te novamente no próximo episódio, cheio de energia e pronto para explorar mais do saboroso mundo da culinária. Para os próximos casos, prepara-te para verdadeiras delícias e segredos que vão conquistar o teu paladar e os teus ouvidos. Cada receita é uma narrativa intrigante e as pistas dos sabores serão reveladas lentamente, envolvendo-te num suspense delicioso. Este caso culinário foi encerrado. Estás pronto para desvendar cada mistério gastronómico que te aguarda? Mantém-te atento e deixa-te levar pelo paladar em cada capítulo. Eu fico por aqui. Espero por ti no próximo episódio. Tchau!